Foi bem rapidinho esse recadinho, porque eu já estou aqui de volta e voltei na presença da nossa nutricionista, a doutora Eide Oliveira. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Oi, Kelly, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Continuando com saúde da mulher, um tema maravilhoso, que às vezes a mulher tem alguns sintomas, não sabe, né, o que é que tem, e hoje a gente vai esclarecer muita coisa legal. Verdade. E como a doutora mesmo mencionou aqui, vamos dar continuidade a esse tema que é bem abrangente, né, relacionado à saúde da mulher. E hoje nós vamos entender um pouco sobre a endometriose e também sobre a síndrome de ovários policísticos. Não é isso, doutora? Explica pra gente qual que é a diferença dessas duas doenças. Tá. Então, a endometriose, o que é? Então, nós mulheres, né, a gente menstrua todo mês, né? E ocorre a descamação desse útero, né? Que aí a gente chama do endométrio. Só que na endometriose, no lugar dessa descamação, ocorrer o sangramento, né? E expulsar essas células, o que é que acontece? Na endometriose, ela vai para outros órgãos. Ou na própria parede do útero, fica lá, ou então, por exemplo, para a parede do intestino. Então, e com isso causa uma inflamação. Já a síndrome do ovário policístico, ela é uma alteração hormonal. Ela caracteriza geralmente, a gente chama de cisto no ovário, e devido a esse cisto, vai acontecer essas alterações hormonais. E aí a mulher também tem alguns problemas em relação a isso. Por exemplo, ganho de peso, resistência insulínica, e aí vai. Doutora, e como identificar os sintomas dessas doenças, né? Por exemplo, como uma mulher pode identificar que talvez, possivelmente, ela esteja com endometriose? Cólica. Um dos primeiros sintomas é a cólica, uma cólica muito grande, insuportável. Tem mulher que chega a deitar no chão mesmo, a ir para o hospital. E, assim, é um diagnóstico difícil. Tem até artistas famosos aí que, né, a gente viu com endometriose que passou 6, 7 anos para chegar no diagnóstico de endometriose. Já a síndrome do ovário policístico, por exemplo, tem uma desregulação na menstruação. Menstrua um mês, outro não, e aí você começa a investigar. Geralmente, em mulheres mais jovens, você vê com 21 anos. Eu lembro que eu, na minha fase de 16, 17 anos, eu tive a síndrome do ovário policístico. Doutora, e de que forma a nutrição ela pode estar contribuindo, aí, obviamente, de forma positiva, para estar tratando dessas doenças? A nutrição é importantíssima. Por quê? Porque quando a gente vai ver os hábitos alimentares desse paciente, por exemplo, que eu pego aqui com endometriose ou síndrome do ovário policístico, a primeira coisa que eu tenho que fazer, diminuir o consumo de alimentos industrializados, muitos processados, com muitos conservantes. E isso é um problema, porque a gente sabe que esses conservantes, esses produtos, eles são disruptores hormonais. Então, a gente precisa realmente cuidar da alimentação. Se fala assim, vamos fazer uma dieta anti-inflamatória. Mas o básico para o nosso público saber é comida de verdade. Olha, a gente vai agora, doutora, para a participação dos nossos telespectadores, estão sempre contribuindo aqui com o nosso programa. Muito obrigada. Continue encaminhando aí suas perguntas, dúvidas, enfim. Inclusive, sugerindo temas também aos nossos especialistas da saúde. Então, vamos aqui para essa pergunta. A pergunta é, a fitoterapia pode ser um aliado no tratamento e também prevenção de diferentes doenças, né? Inclusive a questão da endometriose junto com a síndrome do ovário policístico? Sim, sim. A fitoterapia ela é uma estratégia que eu uso com o meu paciente, por exemplo, se tem, vamos dizer que ela tem resistência insulínica, já tem obesidade, eu já posso usar o chá verde, que a gente sabe que ele é muito usado na fitoterapia. A gente também, para modular estrogênio, a gente pode usar o fenogrego. Então, assim, a gente pode montar um mix de plantas medicinais, que a gente chama, né, que de lá a gente tira os compostos, né, fitoterápicos e mandar manipular e a gente ter uma resposta melhor também, fora alguns outros suplementos que a gente pode usar também na endometriose, como o mio-inositol, que é bem conhecido, bem estudado já também, tanto para a endometriose como para o SOP, né, como é conhecido a síndrome do ovário. Olha, doutora, muito obrigada mais uma vez por estar aqui compartilhando dos seus conhecimentos, né, fazendo com que nós, mulheres, passamos a notar mais os sinais do nosso corpo e, claro, de forma preventiva, buscar cada vez mais uma ajuda precoce aí para que a gente possa ter resultados de sucesso no tratamento. Então, mais uma vez, muito obrigada.
Eu que agradeço, queria só deixar um recadinho para essas duas, né, a gente chama doenças, a gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar, nunca esquecer do médico, do ginecologista, para estar junto. E pensando, por exemplo, em SOP, às vezes a mulher com SOP, para você ter ideia, ela tem obesidade, resistência insulínica, e às vezes e nem sabe que é da síndrome do ovário policístico. Então, assim, o recadinho é: se observe, se cuide. E na endometriose, eu acho assim, eu penso como mulher, o sofrimento, né, na dor. Nunca ache que uma cólica é normal. Né? Se você vê que aquela cólica está muito profunda, está causando outros problemas, até o que acontece hoje que a gente sabe no nosso meio, né? As mulheres faltando trabalho devido a esses problemas. Então, a gente precisa se cuidar. E eu estou aqui para isso.